Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. E hoje nós vamos focar o que é a representação tabular e gráfica em estatística. Ora, quando nós temos um conjunto de dados e esses dados estão em forma bruta ou simplesmente eu tenho esses dados, mas eles não estão apresentados sob nenhum tipo de agrupamento ou sem nenhum tipo de organização que me faça ter uma visualização mais intuitiva dos dados. Pois bem, é necessário, embora não seja exclusivamente necessário processar os dados dessa maneira, se os dados estiverem todos inseridos, por exemplo, numa planilha, num formato de arquivo digital, essa planilha ela pode ser submetida a um software que trabalha com dados estatísticos sem nenhum tipo de representação tabular prévia. Mas o que nós estamos falando aqui é entender desde o comecinho como essa representação tabular, num determinado conjunto de dados, ela nos dá uma ideia mais intuitiva sobre a própria natureza dos dados. E isso é algo muito comum, muito corriqueiro, e vocês vão ver, é algo simples de ser realizado. Ou seja, a representação tabular ela é uma maneira fácil, simples, organizada e sistemática de apresentar dados. Nem toda representação tabular ela vai apresentar essa simplificação que eu estou falando. Existem tabelas que têm uma razoável complexidade. Da mesma maneira como a representação gráfica dos dados estatísticos também podem ter uma razoável complexidade dependendo do tipo de gráfico que nós adotamos. E depende até do propósito. Se nós estamos falando de uma representação gráfica num documento técnico-científico, isso tem uma determinada característica. Agora, se eu pretendo fazer uma divulgação desses dados para um público mais amplo, que não exclusivamente aquele da comunidade técnico-científica, é necessária que essa apresentação gráfica ela seja mais atrativa, que ela seja, eu diria, muito mais didática, muito mais clara, exatamente porque nem todos terão o mesmo nível de letramento do que você que está apresentando esses dados estatisticamente. Bem, uma das maneiras mais lógicas, mais comuns de fazer uma representação tabular é no formato de uma distribuição de frequências. Então essa distribuição de frequências ela vai trabalhar com um conjunto mais amplo de dados, não são simplesmente poucos dados, né? Então demanda um conjunto razoável de dados exatamente para que esse conjunto maior de dados fique com uma aparência melhor, para que a gente consiga visualizar determinadas características desse conjunto de dados e fazer alguns juízos de valor mais interessantes sobre esses dados apresentados. Então vai ser uma série estatística específica no qual esses dados eles vão estar apresentados em classes. E essas classes vão ter cada uma delas uma respectiva frequência. Nós vamos trabalhar com um conjunto de dados que vão obedecer a algumas regras dentro dessa tabela, mas uma vez que essa tabela esteja pronta, ela se torna muito mais fácil de exibir determinados resultados que para nós são lidos também com muito mais perspicácia, com muito mais agudeza de raciocínio. Então vamos considerar o exemplo
de uma tomada de informação sobre idades de mulheres. Então, nós vamos ter, a princípio, um conjunto, uma população finita de participantes desse estudo, dentro desse perfil etário, que vai de 20 anos de idade até 50 anos de idade ou mais. Então, o nosso público, dentro dessa pesquisa, ele pretende fazer uma tomada de dados de um conjunto bastante específico, né? Um recorte bastante específico dessa população, um recorte de gênero, e dentro desse recorte de gênero, um recorte etário aí de mulheres adultas, desde aí a idade de 20 anos até as mulheres por volta de 50. É muito interessante a delimitação inicial de qual é o grupo que vai participar, para a gente entender como é que essa representação tabular ela vai ser realizada. Os detalhes sobre essa tomada de dados, né, como se escolhe esse conjunto de sujeitos da pesquisa, como é feita a aleatorização, isso nós vamos ver em outro momento, que diz respeito a um aspecto metodológico que não é bem o nosso foco hoje. Então, vamos lá. Então, uma vez que tenha sido realizada essa pesquisa com esse público de mulheres entre 40 e 50 anos, observem que nós obtivemos este resultado aí. E estes dados, eles estão coletados exatamente dessa maneira, na forma como eles foram tomados da população da pesquisa. Portanto, eles não têm ainda nenhum tipo de organização. Eles são dados brutos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar esses dados, ordenar esses números em ordem crescente, ou seja, do menor número até o maior número. E aí, em seguida, também nós vamos passar a identificar quantas vezes esses números se repetem. Bem, então imaginemos que nós temos um conjunto de dados que foram obtidos mediante uma pesquisa. Nesse caso, a pesquisa implicou na tomada de dados referentes à idade de pessoas. Então, observem que não há, a princípio, um ordenamento desses dados. E a primeira coisa que nós fazemos é exatamente ordená-los em ordem crescente. Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer um cômputo em relação a o quanto se repete o dado idade. Então, no caso, as primeiras idades, 18 anos, 19 anos e 20 anos. 18 se repete 3 vezes, 19 anos aparece 4 vezes, 20 anos aparece 2 vezes. E assim eu continuo esse cômputo. E um resumo desse levantamento inicial, em relação a essa entrada de 100 dados, eu vou ter essa tabela. Mas olha só, essa tabela, embora ela nos dê uma ideia muito clara do quanto cada idade se repete, ela é pouco esclarecedora em relação a alguns detalhes sobre quais são as possibilidades de eu ver em qual é o grupo etário que eu tenho mais pessoas, e até mesmo dentro de uma tabela mais condensada, como eu posso abordá-la de tal forma a extrair dados mais significativos. Então, aí a proposta é fazer com que essa tabela ela seja convertida numa tabela que exiba uma distribuição de frequências. Então, um sumário disso é o que nós vemos aqui.
Então, observem que há um conjunto bem menor de dados, mas observem que numericamente ele é fiel a esse. A grande diferença é que agora eu tenho isso de uma forma sumária, eu tenho isso de uma forma que eu consigo reconhecer onde eu percebo que há um maior conjunto de dados dentro de uma determinada característica. Por exemplo, nesse intervalo que vai de 27 a 30 anos, há 17 pessoas. Então, já me chama a atenção de que eu tenho exatamente neste intervalo, nesta classe, nesse intervalo de idade, eu tenho um conjunto expressivo de pessoas. Então, a distribuição em intervalos dessas idades, ela nos permite uma visualização mais clara dos dados. E, claro, isso pode se aplicar a um conjunto muito grande de dados. Aqui nós estamos lidando com 100 ocorrências, mas poderiam ser 1000, poderiam ser 10.000, enfim, poderia ser um número bastante grande. Então, cada uma dessas linhas, como vocês veem, corresponde a intervalos ou classes. Observem que entre o que é o limite inferior do intervalo e o limite superior, nós vamos definir isso mais adiante, há essa representação simbólica. E claro, percebam que cada um desses intervalos, ele tem uma mesma amplitude. Ou seja, se eu subtrair o valor superior, né, o limite superior do intervalo, do seu limite inferior, eu vou em todas essas classes obter o mesmo valor, que é o número 3. Este símbolo que vocês acabaram de observar, ele é um símbolo de representação matemática usado na estatística. Então, ele nos indica quais valores devem estar presentes no conjunto de dados. Agora, olha só, para não gerar confusão. Vocês podem tranquilamente montar uma tabela no qual esse travessão horizontal acompanhado dessas traves verticais, ele pode incluir os limites tanto à direita quanto à esquerda. Quando eu desejo incluir o valor à esquerda e excluir o valor à direita, eu uso a trave vertical do lado esquerdo. E o mesmo faço em relação à possibilidade de inclusão do valor à direita e exclusão do valor à esquerda. Então, aí nesse caso, eu coloco a trave vertical do lado direito. É possível também que nós usemos somente essa trave horizontal para a inclusão tanto do limite inferior quanto do limite superior. O grande cuidado é, obviamente, quando nós estamos trabalhando com os números, não fazer confusão de qual é a simbologia usada, para não incorrer no erro de contar o mesmo valor duas vezes, ok? Então, alguns conceitos importantes sobre amplitude e intervalos. O primeiro deles se refere ao conceito de limites de classe. Então, aos extremos de cada classe. Os limites de classe eles são limites extremos, o limite inferior e o limite superior. Então, todo intervalo de classe ele tem uma amplitude. E essa amplitude ela se dá pela subtração do limite inferior ao limite superior. Então, vamos imaginar, no exemplo anterior, o limite superior é 21, o limite inferior do intervalo é 18, o que nos dá uma amplitude de 3 pontos, seja a medida
obviamente, daquilo que a gente está lidando, especificamente nesse caso, a unidade que nós estamos trabalhando é anos, então aí seriam 3 anos. Um outro conceito é o da amplitude total da distribuição que nós temos. Então nós temos aí um conjunto de 100 entradas, de 100 dados, 100 idades de pessoas, 100 valores para a idade de pessoas. Então a amplitude total é dada pelo limite máximo dessa distribuição, o valor máximo obtido, né? E subtraindo dele o valor mínimo, né? O que é o seu limite inferior. Então aí nós vamos ter a chamada amplitude amostral, que vai ser a diferença entre o valor máximo de toda a amostra que eu tenho, de todos os dados, e o menor valor desse mesmo conjunto de dados. Então, no caso, na nossa pesquisa, o valor mais elevado foi o valor 42, ou seja, a pessoa mais velha tinha 42 anos de idade, e a pessoa mais jovem 18. Portanto, a amplitude dessa amostra é uma amplitude de 24 anos. Dito de uma outra maneira, a diferença entre a pessoa mais velha entrevistada e a pessoa mais jovem é de 24 anos. E observem que essa distribuição de frequência, ela pode incluir mais dados que meramente a frequência simples, né? Então já observem que eu coloquei ali uma nova coluna com essa abreviatura FRI, e nós já vamos ver do que se trata. Bem, então a frequência simples ou absoluta corresponde aos valores que representam o número de dados de cada classe. Portanto, no caso aqui, nós vamos ter 9 pessoas num grupo de 18 a 21 anos, 12 pessoas num grupo de 21 a 24 anos e 12 pessoas de 24 a 27. Só que olha só, percebam qual foi a simbologia que eu utilizei dentro do intervalo. Eu utilizei um travessão horizontal com uma trave vertical. Isso significa, para mim, que o valor à direita do intervalo, ele não está incluído. Ou seja, as pessoas que têm idade de 21 anos, elas não estão incluídas nesse intervalo. Onde elas estão contempladas? No intervalo seguinte. Observem que eu repito o número 21. Isso significa que agora as pessoas que têm 21 anos de idade entram nesse intervalo. E o valor à direita, 24, não. Ou seja, as pessoas que têm exatamente 24 anos não entram. Tá claro? Então, olha só. Se a gente contar, como é um número pequeno, é rápido e óbvio. Então, no primeiro intervalo, entram todas as pessoas que têm 18 anos de idade, que têm 19 anos de idade e que têm 21 anos de... Desculpem, e que têm 20 anos de idade. 18, 19 e 20. Portanto, está contemplado o valor do intervalo, que é 3, de acordo? Idem no de baixo. Entram as pessoas que têm 21 anos, as que têm 22 e as que têm 23. Não entram as que têm 24 ou mais. Ok? E há a frequência relativa, que é essa nova coluna que eu coloquei à direita da tabela, nesse conjunto aí de 100 dados. E essa frequência relativa, ela é obtida de maneira muito, muito simples. Ela nada mais é do que o produto resultante da divisão pelo número de pessoas dentro de cada intervalo, dividido pelo N total da amostra. Então, ali a gente vai ter 0,09 correspondendo ao primeiro intervalo, 0,12 em relação ao segundo, 0,12 em relação ao terceiro. Isso pode ser expresso também, de forma muito, muito óbvia, também em valores percentuais. Significa, no primeiro intervalo, que 9% da amostra que eu tenho
diz respeito a pessoas que têm no máximo 20 anos de idade. Ok? No segundo exemplo, 12% das pessoas dessa amostra têm entre 21 e 23 anos de idade. E no exemplo seguinte, também 12 pessoas têm a idade compreendida entre 24 e 26 anos de idade. Ok? Vamos adiante. Bem, então nós teremos uma frequência acumulada que corresponde ao total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo para cada uma dessas classes. Então, percebam aqui, eu tenho nessa coluna, na primeira classe, 9 ocorrências. Mas somando com as 12 da segunda, eu terei 21 dados de entrada correspondentes às duas primeiras classes. Somando com mais 12 da terceira classe, somarei 33, que somados aos 17 da quarta corresponderão a 50. Isso significa dizer que há 50 pessoas, que há 50 dados referentes a idades de pessoas, entre as pessoas que têm idade de 18 a 29 anos. Tá claro? Lembrando, olhem a anotação ali da quarta classe, percebam que o número 30 não entra. Portanto, há 50 pessoas que têm 18 a 29 anos. E há também a frequência acumulada relativa. Então, percebam que nessa coluna eu vou ter uma frequência relativa para cada classe, ou seja, há 9%, porque coincidentemente nesse exemplo há 100 dados, né? Poderiam ser 60, poderiam ser 80, poderiam ser 1000, poderiam ser 150, enfim. Há 100 dados, então há 9 pessoas, portanto 9% das pessoas têm idade entre 18 a 20 anos. E aí eu faço essa frequência acumulada relativa, tal como fiz com a frequência acumulada absoluta. Então, na primeira classe, 0,09, que somado ao 0,12 da segunda corresponde a 0,21, que somado ao 0,12 que se repete na terceira, perfaz 0,33, que somado ao 0,17 da quarta, perfaz a 0,5. Percebam que como é um conjunto de 100 dados, nós estamos exatamente no percentual relativo a 50% de todo esse conjunto de dados. E como nós montamos uma tabela com distribuição de frequência? Bem, então observem que nós retornamos para aquele conjunto de dados ordenados inicialmente, e a primeira coisa que nós vamos estabelecer é como determinar o número de classes ou intervalos. Uma possibilidade é utilizar esse método de Sturges, que corresponde a essa fórmula 1 mais 3,3 multiplicado pelo log do n da amostra. Então, se forem 60 entradas, será o log de 60, se forem 100 entradas, será o log de 100. Então, aí o log do n. Então, vamos trabalhar com esse exemplo que nós temos visto. Uma pesquisa resultou em 100 observações. No caso específico, nós estamos trabalhando com 100 entradas referentes a idades de pessoas. Confere? Então, essa é a fórmula de Sturges, e ela vai apontar que o valor de K corresponde a 7,6, e eu arredondo para 8. Vai significar que nós teremos 8 classes ou intervalos de valores, é a mesma coisa, nesta nossa tabela.
Em seguida, nós vamos encontrar a amplitude total. Lembram que a amplitude total ela é dada pelo maior valor de entrada no meu conjunto de dados e o menor valor. Então, nesse caso, a pessoa que declarou ter a idade mais avançada tem 42 anos. E a pessoa que declarou ter a idade mais jovem tem 18 anos. Portanto, a amplitude total, nesse caso, ela corresponde a 24 anos. É o mesmo que dizer que a diferença de idade entre a pessoa mais velha e a mais jovem dessa minha amostra é de 24 anos. Agora nós vamos determinar qual é o intervalo de valores que cada classe terá. Então, nós já sabemos o número de classes, que é dado pelo K, que nós encontramos pelo método de Sturges. Nós também temos a amplitude total. E o intervalo ele vai se dar por essa relação entre a amplitude total e o número de classes, o que vai ser equivalente a 3. Portanto, eu terei 8 classes e cada intervalo dessas classes será equivalente a 3 pontos, no caso, 3 anos. Ok? Esse é o significado desse 3. Então, essa amplitude de cada intervalo, ela vai corresponder a 3 pontos, como no exemplo que estamos trabalhando, a unidade idade, então, será correspondente a 3 anos. É possível que em algumas situações nós lidemos com um excesso. O que é esse excesso? É um número que ele extrapola os valores que eu tenho relativos ao limite superior do conjunto dos dados de entrada. Então, para equilibrar isso, nós vamos fazer da seguinte maneira com esse excesso. Quando esse excesso não ocorrer de forma par, o que vai indicar uma simetria que vai nos indicar equilibrar melhor como esses dados são representados na amostra, se for ímpar, nós vamos adotar o seguinte princípio: uma unidade antes do limite inferior, 2 unidades depois do limite superior. E aí nós equilibramos os dados na forma como eles serão representados na tabela. Nós vamos ver exemplo mais adiante disso. Então, a nossa tabela, com algumas representações complementares aqui no caso, ela vai ficar assim. Então, percebam que aqui nós temos as 8 classes, conforme nós determinamos pelo método de Sturges, e cada intervalo tem 3 pontos ou 3 anos. Aqui eu mostro para vocês como essa tabela ela vai sendo incrementada com dados que nos ajudam a dar uma ideia muito clara em relação à maneira como esse conjunto de dados vai se apresentando. Então, há uma tabela com uma frequência simples, há uma tabela com uma frequência relativa simples, uma tabela com uma frequência acumulada e uma tabela com uma frequência acumulada relativa. Então, essa é uma representação muito comum e é algo que nós vamos utilizar bastante como exemplo no entendimento de determinados valores que nós vemos na estatística descritiva, sobretudo as medidas de tendência central. Então, já de cara nessa tabela, nós conseguimos perceber como os dados se apresentam razoavelmente, não é, para o nosso entendimento, em relação a essas medidas de tendência central. Isso vai ficar mais claro ainda porque nós teremos condições de calcular essas medidas de tendência central. Outra opção para determinar o número de classes é simplesmente pela raiz do n. Então, se no caso desse exemplo, não é? A raiz de 100 seria
seria 10. Mas pode ser que eu tenha uma situação, por exemplo, em que eu vou ter a raiz de 60, ou a raiz de 150. Então essa é uma maneira muito simplificada de fazer isso. E claro, também há muitas vezes a utilização do bom senso. Não é necessário nem proceder a essa metodologia de Sturges, muito menos pela raiz do N, simplesmente utilizar o bom senso, de tal forma a equilibrar os dados dentro da distribuição. Graficamente, se nós pudéssemos representar esses dados, percebam que há uma tendência de que nós tenhamos um conjunto de dados que se dispersam à esquerda desse gráfico, há um conjunto de dados que se dispersam à direita e um conjunto de dados que tende a se concentrar no meio. Isso vai ser algo que nós vamos discutir bastante para frente. Vai estar permeando a nossa análise estatística, como determinadas variáveis têm esse comportamento, tanto do ponto de vista do acúmulo dos resultados nas áreas mais centrais dessa representação gráfica, quanto também tem essa característica de dispersão à esquerda, à direita, conforme nós vemos aí. Bem, vamos fazer um exercício então para montar uma tabela de acordo com a referência que a gente acabou de ter em relação a esse exemplo das idades de pessoas. Então, nós vamos ter o seguinte conjunto de dados. Esses dados já estão ordenados. Eu poderia ter acrescentado uma outra etapa no qual teria o dado bruto e vocês deveriam fazer um rol deles ordenado em ordem crescente. Mas já está feito. Então, aí há 60 entradas. O primeiro passo é exatamente calcular qual vai ser o número de classes, né? Então, dado pelo método de Sturges, nós teremos que esse número de classes corresponderá a 7. Então, nós já sabemos que teremos 7 classes na nossa tabela. O segundo passo vai ser determinar a amplitude total, que é dado pelo meu maior número de entrada no conjunto de dados pelo menor número. Então, o meu número mais elevado é 106, o número mais baixo é 39, portanto a amplitude é 67. E agora nós encontramos o intervalo, que se dá pela relação entre a amplitude total e o número de classes. Então, vimos que a amplitude total é 67, que o número de classes é 7, portanto, o intervalo será de 9,57, como não há essa utilização desse número fracionado, o intervalo que nós utilizaremos será de 10 pontos. E vejam, agora há um excesso, ou seja, quando eu multiplico o número de classes pelo intervalo e subtraio da amplitude total, eu tenho esse excesso de 3 pontos. Portanto, é um número ímpar. Então, nós vamos reparti-lo nos extremos do limite inferior e do limite superior. Então, olhem lá, né? Uma unidade ficará antes do 39 e 2 unidades depois do 106. Então, aqui é como essa tabela vai ficar. Percebam, ela tem 7 classes. O intervalo de cada classe é de 10 pontos. Aqui à direita, as frequências absolutas de cada classe. Então, no limite superior, vejam que o meu primeiro valor de entrada é 39, mas eu equilibrando essa representação tabular com os valores de excesso que eu encontrei, eu vou começar do 38, então eu subtraí uma unidade antes do 39 e acrescentei 2 ao limite superior. Portanto,
percebam que no meu conjunto de dados o limite superior é de 106 e como eu tenho aquele excesso a ser distribuído, eu coloquei o valor para 108. Eu acrescentei 2 unidades. Obviamente que não tem cabimento, né, não fazer esse equilíbrio, porque fica numericamente desarmônico esse intervalo e eventualmente isso pode até produzir algum ruído também nos cálculos que eventualmente fazemos. Então essa é a maneira com que a gente trabalha para estabelecer como cada classe será construída, quantas serão, qual será seu intervalo e se houver ou não a presença desse resíduo, como ele será disperso no conjunto de dados de forma a fazer com que essa representação tabular, toda ela fique harmônica e prontamente disponível para trabalharmos com elas na busca de determinados dados que nos interessam. Um outro exercício proposto para vocês é esse das taxas de pulsação em batimentos por minuto de mulheres e homens. Então, nós temos esse conjunto de dados para mulheres e na parte de baixo o conjunto de dados para homens. Então, gostaria que vocês fizessem esse exercício e lá no ambiente virtual da disciplina no FPR Virtual, eu vou postar para vocês como eu montei essa tabela, utilizando esses mesmos princípios que nós vimos nos 2 exemplos anteriores. Então, gostaria que vocês fizessem para a gente comparar se vocês já se sentem proficientes na montagem de uma tabela com uma distribuição de frequência. Há uma outra forma de se fazer uma representação tabular neste modelo tipo ramo e folhas. Então, o exemplo que nós temos aqui é de idades de crianças em meses. Então, a criança, sujeito dessa amostra, de menor idade, tem 8 meses de vida. E a criança mais velha tem 104 meses de vida. Então, nesse tipo de representação, o que nós fazemos é enumerar à esquerda desse fio vertical a dezena e à direita as unidades. Então, o 0 aqui corresponde à dezena e o 8 aqui corresponde à unidade em meses. Então, na primeira linha, observem que há uma criança com 8 meses e outra criança com 9 meses. Em seguida, no conjunto de dados, nós vamos ter uma criança com 11, depois 2 com 17 e uma com 19. Então, essa é uma maneira de representação tabular no qual, logo de imediato, nós conseguimos visualizar como se distribui mais ou menos esses dados, tanto numa organização numérica, quanto também numa representação gráfica. É possível perceber, olhando, que nessa dezena aí da casa 5, nós vamos perceber que há o maior conjunto de crianças nessa faixa etária. Um outro exemplo é esse de salários de trabalhadores em 2 empresas distintas. Então, a empresa A concentra a maioria dos salários de seus trabalhadores entre 1.800 e 2.600 reais, e a empresa B entre 2.100 e quase 2.700, não, chega a 2.840 reais. Então, também nessa forma de representação,
logo de cara a gente percebe que, do ponto de vista do ganho salarial, a empresa B é mais vantajosa. Claro que muitas vezes o comparativo puro e simples do dado numérico não é o suficiente para chegar a uma conclusão mais ou menos satisfatória em relação ao que é a qualidade de ambiente de trabalho. E aqui a única dimensão avaliada é valores de salários. Então, visualmente se percebe que é possível fazer uma distinção muito clara entre o que é o perfil salarial dos trabalhadores na empresa A e daqueles que trabalham na empresa B. As representações gráficas, elas têm um repertório muito amplo e inclui representações muito simples e inclui representações muito sofisticadas. E lógico, uma representação tabular e uma representação gráfica tem como principal finalidade apresentar dados de maneira satisfatória, a torná-los mais compreensíveis, mais intuitivos e, portanto, promoverem um entendimento melhor das variáveis que estão sendo apresentadas. Então, um princípio básico e lógico de toda e qualquer representação tabular e gráfica é que deve ser menos confuso do que o acesso ao conjunto bruto dos dados. Então, vamos ver alguns exemplos dessas representações gráficas. Bem, talvez o exemplo mais comum, dos mais utilizados, é esse, um gráfico de histogramas, que são essas colunas verticais, adjacentes umas às outras. Então, estabelecem uma relação muito clara entre duas variáveis. E esse tipo de representação, classicamente, em representação estatística, conta com um título, a legenda, o gráfico que exibe a variável 1, o eixo que exibe a variável 1, o eixo que exibe a variável 2 e a fonte, de onde foram obtidos esses dados de um instituto, de um pesquisador ou de alguns pesquisadores, enfim. Então, essa é uma das representações, se não a representação gráfica mais comum e que tem esses elementos que, do ponto de vista do letramento estatístico, são necessários para que o gráfico ele seja amplamente entendido, interpretável e, portanto, útil, do ponto de vista do acesso à informação. Aqui um outro exemplo também de um histograma. Dessa vez ele exibe essa linha que dá uma perspectiva de qual seria o valor ideal para o conjunto de dados apresentado, seja ele qual for. Então ele estabelece essa curva, e essa curva ela deseja mostrar que o perfil do dado real obtido por meio de um levantamento de dados, ele pode estar mais ou menos distante do que é esse valor desejado, esse valor ideal. Então, também um outro exemplo de histograma. Aqui algo que é muito comum, um histograma que mostra qual é a característica da estatura de um conjunto de estudantes. Então, aí a gente poderia ter uma variável biométrica também muito comum, que é peso. Vimos nos nossos exemplos de representação tabular a variável idade. Então, conforme nós formos evoluindo no nosso estudo da estatística, nós vamos ver que essas variáveis, estatura, idade, peso, são variáveis que têm uma distribuição normal. Então, observem que é um conjunto de dados menores se dispersando à esquerda, um conjunto de dados menores se dispersando à direita, e os dados tendem a se concentrar mais no meio, né? Das colunas do meio, ou se fosse uma curva no ponto mais central da curva. Aqui um gráfico em pizza,
e que traz uma série de referências, inclusive uma tabela, né, fazendo um sumário da distribuição percentual de valores que são muito pequenos e que, portanto, não estão contemplados no gráfico. E aqui, só para destacar, né, o quanto o governo brasileiro paga de juros e amortizações da dívida pública. R$1 trilhão. Então, se fala tanto dos gastos na educação, que não é gasto, é investimento. Se fala muito do financiamento do sistema público de saúde, mas percebam os valores desses serviços que são essenciais para a saúde da população e para o nosso avanço científico e tecnológico, comparado com essa verdadeira extorsão que é o pagamento desses juros nessa monta de 38,27% do orçamento da União para pagamentos de dívida. Então, algo simplesmente estratosférico. Essa outra forma de representação gráfica também é muito interessante e nós vamos construir esse tipo de representação juntos, porque aponta por meio dessas caixas onde estão concentrados 50% dos dados da população amostrada. Então, percebam que há uma caixa com uma linha horizontal dentro dela. Essa caixa ela tem uma altura variável, porque essa altura está condicionada a como os dados estão se comportando e se dispersando. E também percebam que há 2 fios colocados de forma no superior, no plano superior da caixa, e outro também no plano inferior. Esses 2 fios puxados acima e abaixo se referem ao limite superior e ao limite inferior encontrado na amostra, ou seja, o valor mais alto e o menor valor encontrado. Aqui são 2 conjuntos de dados, então a gente vai perceber que eles têm um comportamento que tende razoavelmente a se equilibrar no meio, ali na altura do zero, mas a gente percebe que há uma diferença significativa no tamanho dessas caixas, ou seja, na forma como os dados se dispersam. Então, esse é um gráfico sempre muito interessante quando nós estamos observando medidas de posição, não apenas medidas de tendência central. Quando nos interessa saber também a maneira como os dados se posicionam dentro de todo o conjunto de dados. Então, esse é um gráfico referido como um gráfico box plot and whiskey, ou se vocês preferirem um termo aportuguesado, né, um gráfico em caixa com fios. Aqui uma outra representação gráfica que nós vamos utilizar quando nós estudarmos análise de variância. Nos interessa saber, por exemplo, se um determinado conjunto de dados dialoga com o outro. Então, quando nós estivermos estudando, por exemplo, correlação e regressão, nós vamos buscar entender se uma variável x interfere numa outra variável y. Então, a correlação e regressão, classicamente, ela é exibida com esta linha, que aí, no caso, como percebam que ela no seu ponto inferior, ela se projeta ao quadrante superior direito, ela parte do quadrante inferior esquerdo do gráfico e traça uma reta diagonal em direção ao quadrante superior direito. Então, quando ela se apresenta assim, indica que há uma correlação positiva entre as variáveis que estão sendo estudadas. Nesse exemplo aí, a despesa pública per capita com educação e saúde e
o valor do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Isso no relatório do PNUD, Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 2013. Então percebam que aí é uma correlação positiva e real. Ou seja, quanto mais qualitativamente se investe em educação e saúde, mais isso se repercute na qualidade de vida de toda a comunidade. É isso que esse gráfico traduz de uma maneira muito simples, muito singela. Pode ser que um gráfico também traga essa representação, que já é uma representação que já vem acrescida de outros elementos gráficos, né, que ajudam o leitor, ou quem está tendo acesso à informação, a ter uma ideia mais clara. Então ele traz um dado referencial populacional e traz ali inclusive um perfil de gradação da fome entre leve, moderada e grave. E com dados do que é o percentual de cada região do Brasil em relação ao quanto essas regiões padecem de maior ou menor gradação da fome. Um cenário terrível, né? Embora esse dado seja de 2010, mas durante a pandemia da Covid-19, nós lamentavelmente tivemos um incremento, um retorno de muitas famílias a condições de pobreza e, pior ainda, a uma condição de pobreza que as torna vulneráveis a passar fome, a viver em condições precárias, muitas vezes sem acesso a saneamento básico. Então, um cenário desolador, um cenário socioeconômico grave. Aqui uma representação muito interessante, já sob outro ponto de vista, com uma proposta de trazer uma representação gráfica num padrão colorimétrico, em que as tonalidades mais claras, ali no amarelo e no verde, indicam uma densidade populacional baixa. E quanto mais roxo é o território exibido no mapa, maior é a densidade populacional. Então também é uma maneira de representação gráfica muito interessante, muito rica do ponto de vista visual e que de pronto nós somos capazes de reconhecer logo de imediato, né, que nós temos regiões que têm densidade populacional muito alta no leste asiático, e aí vamos colocar Índia, China, Indonésia, alguns pontos na África, alguns pontos de grande densidade populacional na Europa, e nas Américas, o local em que há maior densidade populacional, a gente vê ali em pontos no Caribe, na região da América Central e do Caribe. Então, um padrão muito interessante de apresentação de um dado visual, de uma representação gráfica, com esse apelo a esse padrão colorimétrico. Aqui, uma maneira também muito interessante, que também é uma variação dos histogramas, só que aí numa proposta de uma visão tridimensional, no qual nós temos dois conjuntos de dados que se referem à população urbana e à população rural brasileiras. Esse é um dado do IBGE de 2013. E se nós acrescentarmos 2010 e 2020, se nós acrescentarmos essas duas colunas, nós vamos perceber que a evolução da população urbana ela é ainda maior, né? Ou seja, esse perfil ascendente que nós observamos na população urbana, ele vai se confirmando. Então, essa é uma maneira muito interessante de caracterizar o comportamento de um determinado dado. Aqui, especificamente, o comportamento da população em relação ao seu local de residência de permanência. Significa, olhando para essa imagem, que ao longo do tempo, a população brasileira, que era predominantemente rural, migrou para as cidades.
Vendo de uma outra maneira, nós conseguimos enxergar essa inversão de forma ainda mais clara. Isto é, a população cresceu, a população brasileira cresceu e ela cresceu em direção às cidades. Esse crescimento em direção às cidades não é uma particularidade brasileira. No mundo inteiro há um movimento das populações rurais em direção aos espaços urbanos. Essa é uma representação gráfica do que aconteceu nos Estados Unidos em pouco mais de 200 anos. Então vejam que a população urbana em 1800 era 6% do total da população e hoje é 79%. Hoje não, em 2008. Esse percentual deve ser ainda maior de pessoas morando nas cidades nos Estados Unidos. Então, uma outra maneira de fazer uma representação gráfica é muito visual, sobretudo o público que não tem um letramento estatístico sofisticado é capaz de visualizar e entender a informação com precisão. Há gráficos também representações gráficas, né, com elementos visuais, com diferentes componentes visuais, que também ajudam a traduzir informações complexas. Se nós colocarmos esses dados de forma meramente descritiva, textual, é pouco provável que as pessoas tenham uma dimensão muito clara de qual é a dimensão espacial que essas diferentes áreas ocupam em relação ao tipo de atividade rural ou agrícola. Então veja, dos 850 milhões de hectares no Brasil, nesse infográfico da Folha, a estratificação dos dados em relação ao tipo de uso da terra, ele acaba adquirindo um tom muito mais amistoso para quem é leigo no assunto. Aqui também, nessa representação do que é a oferta de alimentos no mundo, um dado da FAO de 2020, qual deverá ser a perspectiva de consumo de alimentos até 2050, com um efetivo populacional aí de 9,2 bilhões de seres humanos no planeta. Então, estas formas de representação, elas acabam sendo muito didáticas. Elas não abrem mão da qualidade da informação e acabam se somando à qualidade gráfica, o que torna a informação mais interpretável, mais facilmente interpretável e portanto, presta um enorme serviço ao letramento estatístico, não apenas de quem trabalha de forma instrumental com estatística, mas também do público leigo. Aqui um gráfico do Instituto MAP Biomas. Então percebam que aqui já é um gráfico bem mais elaborado, do ponto de vista, um infográfico, né? Bem mais elaborado, abrange esse período de 1985 a 2020 das áreas de queimadas no Brasil, ou seja, um retrato horroroso, amplificado agora no governo Bolsonaro, um governo incendiário em todos os sentidos, e que aponta a enorme expansão de áreas de queimada no país, a abertura de áreas para pastagem, enfim. Então, um retrato do ponto de vista ambiental desanimador e que, com a qualidade de um infográfico desse, acaba por ser uma informação muito mais rica e, como disse anteriormente, não abre mão da qualidade da informação, mas os dados brutos acabam sendo mais facilmente interpretáveis por meio dessa relação visual. Com base no que nós vimos sobre representação tabular e gráfica, eu vou sugerir uma atividade para que vocês desenvolvam até o final de fevereiro. Então vocês vão procurar em
em algum tipo de periódico, pode ser uma revista ou um jornal de circulação local, de circulação regional, mesmo de circulação nacional, pode ser de um site, de preferência um site conhecido, especialmente portais de notícias, e que vocês identifiquem uma informação que tem alguma referência estatística. E aí eu quero que vocês façam uma avaliação em relação a 3 itens, né? A qualidade técnica dessa informação, se vocês se sentem satisfeitos em relação à maneira como as referências estatísticas estão colocadas nessa notícia. Também em relação à precisão e à clareza. Parece claro o dado que está sendo informado? Ele parece trazer precisão em relação àquilo que ele declara? E, se houver, qual é o tipo de representação gráfica que tem? Se é um histograma, se é um gráfico em forma de pizza, se é um box plot, enfim, se é um infográfico. E aí vocês vão inserir nessa atividade qual que é o endereço para que eu possa consultar, né? A resposta de vocês a esses 3 itens, e vocês vão submeter essa atividade no ambiente da disciplina no FPR Virtual até o dia 28 deste mês de fevereiro de 2022, ok? Então tá.